Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, daqui vos fala apóstolo Josadac, especialista em paternidade espiritual, mentor e pastor da Escola Profética Êxodo. Estou aqui para fazer mais um vídeo da nossa série Espírito Santo. No entanto, seja muito bem-vindo. Para você que já é parte do nosso canal, continue nos ajudando a multiplicar esta visão, compartilhando, comentando e dando o seu like. Assim, você nos ajuda a levar a palavra de Deus para muito mais pessoas e abençoamos de forma gratuita a alma de quem necessita verdadeiramente de ouvir e receber essas instruções. Pois bem, o texto que eu vou usar no dia de hoje baseia-se na verdade da vida de Jesus, de tal maneira que Jesus nos dá lições extraordinárias de princípios de como podemos ser cheios do Espírito Santo. Fica até o final e eu vou te mostrar que princípios são esses. Ao olharmos para o texto sagrado, Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 1 diz assim: E Jesus, sendo cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Só o versículo 1. Veja bem, chegou o cumprimento do dia pelo qual Jesus tinha que ser batizado por João. E nesse dia, quando ele foi para ser batizado, a Bíblia disse que depois que João Batista o batizou nas águas, o céu se abre, uma voz, que é a voz do Pai, automaticamente é liberada na terra e confirma ou apresenta Cristo à humanidade, ou até mesmo às pessoas ao redor e aquelas que realmente poderiam ouvir falar de sua pessoa. Quando ele agora está saindo do Rio Jordão, a Bíblia diz que ele teve uma experiência, e a experiência foi de que o céu se abriu, o Espírito Santo desceu em forma corpórea de pomba e pousou sobre ele. No entanto, a Bíblia diz assim que naquele exato momento ele foi cheio do Espírito. Ele foi cheio do Espírito. Jesus, cheio do Espírito, saiu do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Percebamos aqui um grande segredo. A maioria das pessoas condicionam o ser cheio do Espírito por ter subido o monte, por ter descido o vale, por ter feito um propósito às vezes absurdo, por ter às vezes crucificado o seu corpo a um período gigantesco de jejum. Não que isso não seja importante. No entanto, o que é mais importante saber é: Jesus, antes mesmo de ser levado ao deserto, ele foi cheio do Espírito Santo. Primeira lição a ser extraída desse versículo é: não se busca o Espírito Santo no monte, nem muito menos no vale. O monte, o vale ou qualquer tipo de lugar que a gente queira ir para buscarmos a presença de Deus é apenas mais um lugar que a gente tem para falar com Deus, não um lugar propício pelo qual a gente vai receber o Espírito Santo. Pois é bem claro no texto que o Espírito Santo veio na vida de Jesus antes mesmo dele ir para o deserto. E a consciência religiosa de muitos leva a crer a essas pessoas que eles têm que ser cheios no monte, eles têm que ser cheios no vale. Tem gente que até bate no peito e fala assim: vou fazer 4, 5 dias no monte para ser cheio do Espírito Santo. Não, ninguém é cheio do Espírito Santo porque subiu o monte. Ninguém é cheio do Espírito Santo porque desceu no vale. Ninguém é cheio do Espírito Santo só porque fez um jejum extraordinário. Não, nós somos cheios por crer em Cristo e recebermos a sua promessa. Então, o ser cheio do Espírito Santo não começa desde o momento em que nos programamos ou separarmos um dia, uma hora, um exato lugar para irmos buscar a sua presença. Uma coisa é você desenvolver a comunhão com Deus nesses lugares que eu citei, e outra coisa é você tentar condicionar a pessoa do Espírito Santo a esse lugar. O monte, o vale é como qualquer outro lugar, tanto quanto a igreja, quanto a sua casa. O importante é saber que não recebemos o Espírito Santo no monte, nem muito menos no vale. Isso não isenta que ele não se manifeste em nosso meio quando estivermos nesses locais. O que eu estou querendo dizer é: o Espírito Santo veio na nossa vida pelo cumprimento de uma promessa que Jesus fez aos seus discípulos. E como discípulo e como igreja, recebemos o Espírito Santo por o cumprimento de uma promessa feita por Jesus. E, no entanto, quando ele vai para o Jordão para cumprir a palavra que foi liberado outrora,
A Bíblia declara que João, quando batiza, o céu se abre e o Espírito Santo desce em forma corpórea de pomba, apresentando o quê? Que Jesus naquele exato momento estava sendo ungido, pois, para quem gosta e ama estudar a palavra de Deus, sabe que o nome Jesus significa salvação, o nome Cristo significa ungido. Então Jesus foi exatamente ungido, a presença do Espírito Santo naquele exato dia, naquele exato momento, naquele exato episódio, era o selo de que Jesus era o ungido de Deus, que foi dado à terra para salvar os seus filhos, para salvar os filhos de Deus, para salvar os seus irmãos, para salvar a igreja, para salvar o seu povo. Então, se você quer realmente ser cheio do Espírito, você precisa entender, primeiro princípio, não se é cheio do Espírito porque subimos o monte ou descemos o vale. Somos cheios do Espírito Santo porque é o cumprimento de uma promessa. Segundo, você só vai ter a evidência do seu poder em você, no seu corpo, na sua alma, caso você queira buscá-lo. E aí entra esses lugares que eu acabei de fazer menção, que o monte, o vale, sua casa, sua igreja, um lugar que você preparou para buscar a presença dele, para fortalecer-se, para encher-se um pouco mais, entendeu? Não isenta a presença do Espírito Santo porque você não subiu o monte, porque você não desceu o vale. Não, a presença do Espírito Santo, ela é uma comunhão diária que devemos exercer com sua pessoa, de tal maneira que sejamos conduzidos a uma profundidade, a uma experiência maior do que aquela que nós estamos acostumados. Terceiro, você precisa entender que Jesus, ele é o maior exemplo de uma pessoa, de um homem cheio do Espírito Santo de Deus. E eu quero deixar bem claro para você, se realmente você quer se tornar uma pessoa de relevância nesta terra, nesse mundo, você precisa estar submetido à pessoa do Espírito Santo. Fique na paz, que Deus te abençoe. Continue no nosso canal, continue nos ajudando a compartilhar a palavra do nosso Deus.